Para a vossa escritura, livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 9. Rapaz, tive uma surpresa, pastor Jackson Gomes, falei, vai ficar até difícil de eu pregar, né? Vai ficar difícil. Coloca os vasos no estreito, aleluia. Que Deus abençoe a vida do Jackson, sua esposa, sua família, em nome de Jesus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 9. Quantos acharam? Digam comigo, eu achei. Eu achei. Glória a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor, capítulo de número 10, verso de número 9. Contudo, ouvi eu a voz das suas palavras. E quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face. E a minha face se virou para o chão. E eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E disse: ó Daniel, homem grandemente amado, atende às palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou enviado. E quando ele falou esta palavra, levantei-me, tremendo. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim para ela: você é muito amado. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai relatar o momento em que Daniel está tendo um contato diferenciado com os céus. A Bíblia vai relatar que Daniel, querendo saber de algumas coisas que estava para acontecer no futuro, Daniel propôs em seu coração em se separar durante 3 semanas, durante 21 dias, e fazer um propósito, para que através deste propósito, o Senhor viesse liberar sobre a vida dele tudo aquilo que ele havia pedido. Todos nós sabemos que Daniel verdadeiramente foi um homem que teve um contato diferenciado com os céus. Até porque Daniel foi um homem que fez a diferença desde o tempo da sua mocidade. Como está escrito no capítulo 1 do seu livro, em um momento que Daniel tinha tudo para se corromper ou até mesmo se prostrar mediante os prazeres da Babilônia, Daniel, mesmo como jovem, ele teve um posicionamento diferenciado, entendendo que o que o céu tinha para ele era melhor do que a Babilônia lhe oferecia. Daniel, um homem que tinha um posicionamento diferenciado, um homem corajoso, ousado. Quem não lembra de quando Daniel se apresentou mediante a presença do rei Nabucodonosor, assim como diante da presença de Belsazar, mediante um ato de coragem, de ousadia, Daniel fez algo que muitos não teriam coragem de fazer. Quem lembra de como, debaixo de uma ameaça, me perdoe, Daniel não quebrou o seu propósito e orou de frente para uma cidade que se encontrava destruída.
a ponto de ser jogado dentro de uma cova. Através de alguns fatos, através de alguns acontecimentos, eu consigo enxergar o porquê que Daniel ele era um homem diferente. E o porquê que Daniel ele tinha um contato diferenciado com os céus. Eu acredito que mediante todas essas experiências, Daniel construiu uma bagagem mediante a presença do Senhor. Até porque Daniel fez coisas que muitos não conseguiriam fazer estando no lugar dele. E em todos os momentos, Daniel honrou o nome do Senhor. E todos nós sabemos que o nosso Deus, ele não é um Deus injusto. Lembra de Mardoqueu? Em um momento que Mardoqueu poderia pensar que era o fim da sua trajetória, o livro se abre. E o rei lembra de algumas coisas que Mardoqueu ele fez no seu passado, e através do rei lembrar disso, no momento em que Mardoqueu pensou que ele iria morrer, a honra de Deus chegou sobre a vida dele. Então eu acredito, gente, que Daniel ele criou uma bagagem mediante tudo que ele construiu ao longo da sua caminhada. Mediante tudo que Daniel ele viveu, aos olhares humanos era impossível dele estar mediante a posição que ele se encontrava. Só que o céu honrou ele em todos os momentos. Daniel era um homem que tinha um contato diferenciado com o céu. Eu acredito que a moral dele estava na alta. Só que tem um porém. É esse Daniel que viveu experiências incríveis mediante a presença do Senhor. É esse Daniel que criou bagagens em meio à sua caminhada. É esse Daniel que tinha um contato diferenciado com os céus, que ao querer algo de Deus, já no fim da sua carreira, coloca um propósito em seu coração, para que Deus venha liberar aquilo que ele queria. Talvez você vai olhar para mim e você vai dizer, mas Felipe, por que você está falando disso? É simples, gente. Daniel tinha história. Daniel tinha bagagem. Daniel não entrou pela janela. Daniel pagou preço. Daniel soube se posicionar. Daniel soube fazer a vontade de Deus em todos os momentos que ele tinha que fazer. Então, Daniel tinha moral para que no momento como esse, ele viesse olhar para os céus e dizer, Pai, eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber do que vai acontecer lá na frente. Porque eu tenho experiências que muitos não têm. Eu carrego uma bagagem que muitos não carregam. Então, Pai, olha para a minha história. Olha para tudo que eu já vivi. E mediante a história que eu construí, abre as comportas dos céus. E libera sobre a minha vida o que eu te peço. Daniel tinha bagagem e contato com o céu para fazer isso. Só que a pergunta que eu faço para vocês é bem simples. Ele fez isso? Não. Daniel tinha história, bagagem, contato com os céus de uma forma diferenciada. Mas quando Daniel entendeu que ele precisava de uma resposta de Deus para saber de algumas coisas que iria acontecer no futuro, ele não colocou a bagagem em jogo, ele não colocou a história em jogo. Pelo contrário, ele propôs em seu coração em fazer um propósito aqui na terra, para Deus liberar o que ele queria lá dos céus. Acho que alguém já está entendendo isso aqui. Eu aprendo uma grande lição com Daniel. E qual é a lição? Independente da história que eu tenho,
independente da bagagem que eu carrego, se eu quero receber alguma coisa de Deus, antes dele enviar o que eu quero lá de cima, primeiro eu preciso fazer alguma coisa aqui embaixo. Oh, eu estou sentindo uma graça de Deus. Olha para esse crente que está do seu lado e fala assim para ele: a senha já está com você. Fala, você já sabe o que você tem que fazer. Quer receber de Deus uma resposta? Quer saber do que vai acontecer no futuro? Faça igual Daniel. Esquece da tua bagagem, esquece do cargo que você tem, esquece do nome que você já tem, esquece da história que você construiu. Olha para os céus e diz: Deus, eu quero algo aí de cima, mas antes de eu receber de cima, primeiro eu vou fazer aqui embaixo. Só quem está entendendo essa palavra, não levanta uma mão não, levanta as duas e abre a boca agora. Olha para alguém que está falando assim: a lógica do céu é diferente da lógica da terra. Na lógica da terra, primeiro recebe para depois fazer. Mas na lógica do céu não, primeiro entrega e depois recebe. Quem está entendendo isso, abre a boca e dá glória a Deus. Eu aprendo uma grande lição, gente. Daniel está no fim de carreira. Ele tinha de tudo para olhar para Deus e falar: Pai, me ajuda, libera o que eu te peço. Ele poderia fazer isso, tinha bagagem, tinha história. Só que ele entende que independente de tudo que ele construiu, independente de tudo que ele viveu, não tem como receber algo diferenciado de Deus sem fazer nada aqui embaixo. É por isso que em alguns momentos o inferno não te entende. Porque mediante algumas histórias que você construiu ao longo da sua caminhada, você poderia sentar no teu sofazão e falar: Pai, envia para mim. Pai, eu preciso. Mas não. Você faz de fé. Você vai para o teu quarto orar. Você vai subir um monte para orar. Você vai fazer um propósito porque você entende que para receber algo lá de cima, primeiro precisa fazer algo aqui, hein? Daniel entende isso. E sabe o que eu acho lindo, gente? É que Daniel, ao entender isso, na mesma hora, os céus respondem Daniel. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Está escrito na Bíblia que desde o primeiro dia que Daniel aplicasse o propósito no coração dele, o Senhor respondeu. Só que eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Senhor responde ele desde o primeiro dia, sim ou não? Sim. Só que Daniel viu alguma coisa? A Bíblia vai relatar que desde o primeiro dia Deus dá uma ordem a Gabriel, que é o mensageiro, para descer e entregar a resposta para Daniel. Só que a pergunta é bem simples: ele viu alguma coisa? Ou seja, ele coloca o propósito em seu coração, os céus se abrem, os céus se movimentam ao favor dele. Só que tem um porém: ele não vê nada. E enquanto Gabriel está descendo, o texto diz que o príncipe da Pérsia se levanta e uma batalha é travada no mundo espiritual. Só que, gente, enquanto esta batalha está sendo travada, Daniel não está vendo. Só que para melhorar, ele não vê nada, mas ele começa a sofrer algumas retaliações aqui na terra. O mundo espiritual está ativado. Daniel não está vendo nada, mas ele está sentindo o reflexo de tudo que está acontecendo no mundo espiritual. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Não está vendo, não está ouvindo nada, mas está sentindo, oh glória,
Oh glória! Eu posso falar uma verdade para vocês? Não é diferente do que acontece ao longo da nossa caminhada. Nós colocamos um propósito em nosso coração, só que sem ver nada, o céu está trabalhando. Só que enquanto o céu está trabalhando, em vez de você ver alguma coisa, em vez de você ouvir alguma coisa, você começa a sentir as pancadas. Aleluia! Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Você começa a sentir as retaliações. Só que eu não sei se tu vai pegar, porque se tu pegar, tu vai dar até um pulo dessa cadeira. Só que pro azar de Satanás, você está igual a Daniel, não está vendo nada, não está ouvindo nada, está sentindo as retaliações, mas você não para no próprio. Aí pega na mão de alguém que está do seu lado aí, pega, mas pega ligado, isso, saculeja a mão desse crente, fala para ele, o inferno está doidinho para você parar, o inimigo da tua alma está doidinho para você parar, só que pro azar de Satanás, tá doendo, tá machucando, você até sentiu vontade de chutar o balde, mas você não vai parar. Quem está sentindo essa presença, dá um glória a Deus. Catuca quem está do seu lado e fala assim, não para, meu filho. Fala, não para. Fala, continua. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Daniel não para, gente. Só que tem um porém. Ele não está vendo. Só que vamos tirar um exemplo aqui. Ele está em propósito, sim ou não? Em meio ao propósito que ele está fazendo, o céu está se movimentando, o mundo espiritual está ativado, mas ele não consegue ver, ele não consegue ouvir. Lembra de Jonas? Em meio à tempestade, o que Jonas faz? Me lança no mar. Lançaram Jonas. Aí o peixe. Aí o texto diz que o peixe pegou Jonas e levou ele para as profundas. Só que no ventre do peixe, Jonas começou a orar. Oh, glória! Aí, enquanto Jonas orava, ele não via nada. Ele não ouvia. Mas o texto vai dizer que enquanto ele clamava no ventre do peixe, o peixe começou a sair das profundezas do mar. Eu não sei se tu vai entender e vai dar um glória. E começou a subir para a superfície. Felipe, não entendi, não? Jonas está em propósito orando. Enquanto ele ora, ele não vê nada. Enquanto ele ora, ele não ouve nada. Só que tem um porém. Enquanto ele ora, Deus arranca o peixe das profundezas e começa a levar o peixe para a superfície. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Porque talvez você chegou hoje aqui querendo entender de algumas coisas que estão acontecendo. Talvez você chegou hoje aqui fazendo algumas perguntas para Deus, porque você não está vendo nada, você não está ouvindo nada. Só que Deus me trouxe hoje aqui como profeta para te dizer: continua no propósito, meu filho, continua no propósito, minha filha, porque por mais que você não vê, por mais que você não ouve, o Senhor está movimentando o cenário. Levanta a mão no terceiro céu e só quem pega essa palavra. Olha para essa pessoa linda que está assim, ó. Fica tranquilo. Ah não, olha, fala, fica tranquila. Fala, tu não está vendo nada, minha filha, não está ouvindo nada, mas o Senhor está trabalhando. Eu não sei se tu vai pegar isso aqui, mas a minha visão está abrindo aqui de uma forma tão sobrenatural, e o Senhor está me mostrando o cenário de algumas pessoas, e talvez para você estava acabado, estava desarrumado, estava tudo embolado, só que o Senhor está dizendo: você não está vendo, você não está ouvindo, mas eu estou trabalhando. Só quem recebe essa palavra, abre a boca para adorar. Está doendo, Daniel. Está doendo, Daniel. Mas continua no propósito.
Continua! Até porque tu não vai encontrar facilidade não, Daniel. Tu vai encontrar dificuldade. O propósito que você está vivendo, Daniel, é um propósito divino. Então não vai ter facilidade para você. Vai ter dificuldade. Só que tem um porém. Quem está trabalhando ao teu favor. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Olha para essa pessoa ali e fala assim: quem está trabalhando ao teu favor. Aleluia, fala, não é o Jorge porque ele já caiu do cavalo. Não é a Santinha, não é a Ave Maria, não. Quem está trabalhando a teu favor não é o malandrinho, não é a pombagira, não. Quem está trabalhando ao teu favor não é o presidente, não é o prefeito, não é o governador. Quem está trabalhando ao teu favor não é o deputado tal, não é o desembargador. Quem está trabalhando ao teu favor não é o advogado, não é o Ministério Público. Não. Quem está trabalhando ao teu favor é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Só quem acredita nisso, abre a boca e adora. Quem está entendendo, abre a boca e dá um glória a Deus. Olha para alguém que está falando assim, ó, suporta, Daniel. Fala, aguenta, Daniel. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Olha, Daniel, tá doendo, tá machucando. Só que ele não sai do propósito. Ele não sai do E, gente, posso falar uma verdade para vocês? Em meio à dor, em meio ao sofrimento, Daniel começa a ter visões. Deus abre a visão de Daniel. Está entendendo o porquê da guerra? Daniel começa a ver coisas que outras pessoas não conseguiam ver. Está entendendo o porquê da guerra? E eu posso falar uma verdade? Quem estava em volta de Daniel, ao perceber o que estava acontecendo, ficou assustado. Por quê? Porque o propósito que Daniel estava fazendo estava colocando ele numa dimensão tão diferente que as pessoas estavam se assustando com algumas coisas que estavam a acontecer. Olha para alguém que está só assim, ó, algumas pessoas vão se assustar. Mas sabe o que é isso? Propósito. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Propósito. Está entendendo por que Deus está te empurrando para os mistérios? Propósito. Deus não te quer no raso. Deus não te quer vendo o que todo mundo vê. O que Deus tem para você é algo de fé. Eu estou lembrando de Deus falando com Jeremias. Jeremias começa a se questionar de algumas coisas que estão acontecendo, de algumas coisas que ele está vendo. Só que no capítulo 12, no verso de número 6, Deus vai visitar Jeremias e vai dizer: Jeremias, se tu se fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Ou seja, Deus visita ele e fala assim: Jeremias, tu tá batendo cabeça por quê? Tá preocupado por quê? Eu não te comparo correndo como todo mundo corre. Eu te comparo correndo de uma forma que ninguém corre. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: é propósito. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Fala, é propósito. Fala, o que Deus tem para você é algo diferente. Fala, para de chorar, Daniel. Fala, Daniel, suporta, aguenta, porque Deus está te colocando numa dimensão diferente. Só quem recebe essa palavra não levanta uma mão não, levanta as duas, abre a boca para adorar. Olha para alguém que está só assim, ó. É propósito, Daniel. Tá doendo, tá? Mas a visão, ó.
Só que tem um porém. Ele chega a um ponto, gente, de parecer que já não ia aguentar mais. E eu posso falar uma verdade para vocês? Isso aqui acontece na vida de quem vive um propósito. Daniel tinha um contato diferenciado com o céu. Daniel já carregava uma bagagem. Mas Deus não inibiu Daniel das retaliações que estava vindo do mundo espiritual. Ele sente. Mediante a bagagem que Daniel carregava, os céus poderiam olhar para ele e falar assim: vou te preservar, meu filho. Até porque você está fazendo algo que aos olhares humanos você nem precisava fazer. Então, já que você fez esse propósito, já que você se posicionou de uma forma diferente, eu vou te preservar. Só que a pergunta que eu faço para vocês é bem simples: Deus fez isso? Não. Pelo contrário, Deus permitiu ele sentir as retaliações que estavam sendo causadas no mundo espírito. Quem olha para isso fala: é que Deus é esse? Da mesma forma que Deus se movimenta para liberar para ele aquilo que ele pediu, Deus também poderia protegê-lo das retaliações que estavam vindo de encontro à vida dele. Mas Deus não protege. Aí tu pergunta: por quê? Porque esse é o Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos, ele não vai facilitar para você chegar naquilo que ele já preparou para você. O Deus que nós servimos, ele não vai te pegar no colo, sabendo que você já não é mais criança. O Deus que nós servimos, ele trabalha totalmente fora da lógica humana. Em vez dele abrir, ele aperta. Em vez dele ajudar, ele estreita. Em vez dele carregar no colo, ele coloca o peso em cima de você. Só que tem um porém: para aqueles que suportam. Acho que tu não entendeu, não. Eu vou repetir. Ele não vai alargar, vai estreitar. Ele não vai facilitar, vai apertar. Ele não vai pegar no colo, vai colocar o peso em cima de você. Mas para quem suportar, ô glória, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Pega na mão desse crente que está nos falando assim: se você suportar, aleluia, estou sentindo uma graça. Ah não, saculeja a mão dele, saculeja a mão dele. Se você suportar, fala: tem um prêmio preparado para você. Só quem acredita nisso, levanta as duas mãos e adora. Olha para alguém que está do lado assim: suporta. Fala: suporta. Por quê? Porque é espiritual, gente. Só que Daniel, ele é ser humano da mesma forma que nós somos seres humanos. E olha o que está escrito na Bíblia. Daniel fica fraco, Daniel fica desanimado, Daniel fica a ponto de falecer. Ou seja, Daniel não tem forças, mediante as retaliações que estão chegando sobre a vida dele. Fraco, desanimado, a ponto de vir a óbito. Só que o propósito está de pé. Acho que tu não entendeu, eu vou repetir. Fraco, desanimado, a ponto de falecer. Mas o propósito está de... Quem olha para Daniel não vai aguentar, não vai suportar. Acabou, já era. Só que o propósito ainda está de... E eu posso falar uma coisa para vocês? Eu acredito que, se fosse nos dias atuais, Daniel ia ser aquele crente chato, penteca. Por quê? Não está aguentando, está fraco, desanimado. Mas, mesmo que está se arrastando, ele vai. Te calama. Chega do trabalho cansado, desanimado, dizendo: hoje eu não vou pro culto, hoje não dá, o meu dia foi estressante, aconteceu tantas coisas. Mas quando chega dentro de casa, parece que o anjo te pega assim pelo cangote assim e fala: vai pro banheiro, toma um banho, troca de roupa, pega uma roupa bem bonita, passa aquele perfume bem cheiroso e vai pra catedral da família. Por quê? Porque por mais que você está se arrastando, depois que tu chegar na catedral, vai descer um renovo sobre a tua vida e nem os demônios vão entender. Só quem está entendendo isso, abre a boca para adorar.
Abre a boca para adorar. Pega na mão desse crente mais uma vez. Pega aí de novo. Fala assim, ó. Tá doendo. Fala, tá machucando. Fala, dá vontade de parar. Dá vontade de desistir. Mas pro azar de Satanás, tu escolheu a melhor roupa, pegou o melhor perfume e falou, sai da frente, Satanás. Hoje na véspera de feriado, eu vou pra Catedral da Família pra adorar, pra adorar, pra adorar, pra adorar. Se tem uma igreja que vem pra adorar, abre a boca. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Calamanchorremaia. E Deus está falando, eu vou curar feridas. Eu vou arrancar o cansaço. Eu vou arrancar o desânimo. Tu estava desanimada, mulher. Tu estava com vontade de parar, homem. Tu estava com vontade de desistir. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer, o cansaço vai cair por terra. O desânimo vai cair por terra. Tu vai voltar a se arrumar como você se arrumava. Tu vai voltar a se perfumar como você se perfumava. Quem vai sair de casa batendo cabeça não é você, é esse demônio que se levantou contra a tua vida. Só quem pega essa palavra, só quem pega essa palavra, abre a boca para adorar, abre a boca. A ponto dele fala assim, ó, tá doendo, mas vai. Tá sentindo vontade de parar, mas vai. Tá sentindo vontade de jogar tudo pro alto, mas vai. Daniel desiste? Não. Daniel desiste? E o céu? Trabalhando. Trabalhando. Só que chega um momento, vamos conjecturar aqui, eu acredito que o príncipe da Pérsia pensou que ia ter vantagem. Por quê? Ele está guerreando e Gabriel não consegue descer. E Daniel apanhando, sofrendo na terra. Aí vamos conjecturar. O príncipe da Pérsia, já era, Daniel. Acabou. Só que enquanto o príncipe da Pérsia está pensando que está travando a bênção de Daniel, papai está lá de cima olhando tudo. Meu filho não desiste. A minha filha não desiste. Fala o seguinte, Miguel, vem. Aleluia. Eu vou tem alguém precisando de reforço, desce. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. A Bíblia vai relatar que Miguel vem para guerrear. Quando Miguel chega para guerrear, o príncipe da Pérsia. Por quê? Porque não adianta, irmão. Quem está guerreando por você é o céu. A tua guerra é espírito e o céu sabe até onde você pode supor. Então chega uma hora que o céu vai olhar e fala assim, vou dar um ponto final aqui. Chega. Miguel desce. Príncipe da Pérsia cai. E Gabriel chega até Daniel. Só que antes de Gabriel chegar, está escrito na Bíblia, e uma voz me alcança. Que voz é essa? Consegue entender? Que no momento que parece que ele não vai aguentar mais, e uma voz. Aos 45 acabou o jogo. E uma voz. Só que está escrito assim, ó. E a voz da tua palavra. O que começa a mudar a história de Daniel? A voz alcança. Daniel cai em um profundo sono, ou seja, ele cai arrebatado. Porque a voz que vem de encontro a ele é tão poderosa que ele não aguenta ficar em pé. Ele cai em um arrebatamento de espírito. Só que enquanto ele está arrebatado, o texto diz assim, ó, e uma mão me tocou. Primeiro vem a voz, depois vem a mão. Só que quando a mão pega Daniel, eu pensei assim, né? Vai pegar Daniel, vai colocar ele de pé. Por quê? Já caiu em arrebatamento de espírito. Vai levantar renovado. Então, a mão vai colocar ele em pé. Sim ou não? Só que não é isso. O texto diz assim, ó. E uma mão me tocou e me levantou.
e me colocou sobre os meus Irmão, o que é isso? O homem está em guerra. O homem está na prova, está na luta. Então a mão tem que levantar ele e colocar ele de pé, sim ou não? Só que a pergunta que eu faço para vocês é bem simples. Aconteceu isso? Pelo contrário. Colocou ele de Aí eu fiz uma pergunta para Deus. E a pergunta foi: Senhor, por que a mão que toca em Daniel não coloca ele de pé, mas coloca ele de joelho? Sabe o que Deus falou para mim? O que fez Daniel chegar até onde ele chegou? Pega na mão de alguém que está do seu lado e fala assim: Deus não vai facilitar para você. Se tu está pensando que o refrigério vai chegar assim do nada, entenda uma coisa: a voz vai te alcançar, a mão vai te tocar, mas quando a mão te tocar, essa mão não vai te colocar de pé, essa mão vai te colocar de joelho. Sabe por quê, Daniel? Porque o que fez você chegar até onde você chegou não foi a tua roupa, não foi o teu dinheiro, não foi o teu carro, não foi os teus estudos, mas o que fez você chegar foi o joelho, foi o joelho, foi o joelho, foi o joelho, foi o joelho. Posso falar uma verdade aqui? Por mais que não foi o teu joelho, mas foi o joelho de alguém. É por isso que eu agradeço a Deus todos os dias pelas minhas mães na fé. Uma está aqui, porque eu sei que se não fosse o joelho delas, talvez eu não suportar. Daniel, não vou te colocar em pé, vou te colocar de Só que, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Daniel está quebrado, pastor Marcelo. Está moído. Só que ele está tendo um contato diferenciado com os céus. E o que os céus faz? Coloca ele numa posição de guerra. Está fraco, com vontade de parar, de desistir. Mas o céu coloca ele numa posição de guerra. Pastor Jackson, é o céu falando aqui assim, ó: eu conheço a tua história. Eu sei tudo que você construiu na tua caminhada. Eu poderia entrar e fazer, Daniel, mas eu não vou fazer isso não. Pelo contrário, eu vou fazer você lembrar do que fez você chegar até onde você chegou. Daniel, não vou te colocar em pé, vou te colocar de joelho. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. É Deus falando aqui assim: eu vou fazer você orar como você sempre orou. Eu vou fazer você se separar como você sempre separou. Eu vou fazer você voltar a subir os montes como você subia. Eu vou fazer você fazer propósito como vocês faziam. Entenda uma coisa, Daniel: se você voltar a fazer o que você sempre fez, não tem capeta, não tem demônio, não tem barreira, não tem nada. Olha para alguém que está no sofá assim: posição de guerra, Daniel. Fala: posição de guerra, Daniel. Eu estou sentindo uma graça. Quem fala em línguas estranhas, a hora é agora. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas há uma nuvem de glória tomando conta desta igreja. E o Senhor está mandando eu profetizar: volta a orar, volta a jejuar, volta a buscar, volta a fazer o que você sempre faz. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E uma mão me tocou e me colocou sobre os meus Só que essa mesma mão que toca é a mão daquele que libera uma palavra sobre a vida de Daniel. Vem cá, pastor Marcelo. Daniel está sentindo as retaliações, as pancadas. Daniel está sentindo tudo que o mundo espiritual, o mistério está no mundo espiritual, e ele sente. Só que enquanto ele sente, a mão toca, levanta, coloca de joelho. Glória. E o mesmo que coloca de joelho fala assim: Daniel, homem muito amado. Aleluia.
fiz uma pergunta para Deus. Eu falei assim, não é um homem natural que está falando com ele. É um anjo. É um ser celestial. Glória a Deus. Se é um anjo que está falando com Daniel, todos nós sabemos que anjo não conversa com pessoas naturais. Mas anjo ouve. Seres celestes. Então quem falou para Daniel que amava ele? Quando o anjo diz, homem muito amado, automaticamente o anjo está falando assim, Daniel, independente de tudo que você está sofrendo aqui na face da terra, independente das retaliações, das pancadas, independente das feridas que você que surgiram em meio à caminhada, entenda uma coisa, tu é um homem muito amado. É, Manassaraia. Só que tem um porém, Daniel. Esse amor, antes de chegar na terra, sabe o que o anjo está fazendo? Daniel, se tu pegar, tu vai dar um glória. Tá doendo, tá machucando, mas o céu tá assim. Glória. Aleluia. Fica de pé aí agora. Fica de pé. Eu quero que você dê um abraço em alguém que está do seu lado aí agora. Isso. E você fale assim para essa pessoa. O céu te ama. Isso. Abraça. Abraça. Fala. O céu te ama. Glória a Deus.